Pauta da sessão solene de abertura do primeiro período legislativo de 2016, em 17 de 2 de 2016. Autorizo a vereadora, primeira secretária, Arineide Feitosa, a fazer a chamada dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras. Bom dia a todos. Alailson de Moura Santos. Não está na casa. Andrei Cardoso Monteiro. Arineide de Lima Feitosa, presente. Elias Rodrigues de Moraes. Francisco Chagas da Silva Vieira. Jairo Antônio Ribeiro da Silva. José Paulo de Lira Júnior. Presente. Manuel Conceição Ribeiro Lopes. Maria de Fátima Gomes de Vasconcelos. Maria de Nazaré Fernandes. Maria Iracilda da Silva. Maurilo José de Oliveira. Paulo Luiz Rodrigues Nunes. Raimundo Trindade Sodré Lopes. Valdemir Costa Rodrigues. Nove vereadores. Autorizo a vereadora, primeira secretária Arineide Feitosa, a fazer a leitura do edital convocatório. Edital de convocação número 003/2016. Pelo presente instrumento, o senhor presidente da Câmara de Vereadores de São Miguel do Guamá, infra-assinado com fulcro no que estabelece a lei orgânica do município, através do artigo 28, caput, convoca os senhores vereadores para se fazerem presentes à sessão solene de abertura do primeiro período legislativo de 2016, a qual será realizada dia 17 de fevereiro de 2016, às 9 horas da manhã, no Salão das Sessões da aludida Casa de Leis. Concomitante também convida os senhores edis para um café da manhã alusivo à referida abertura do mesmo, no mesmo dia e local, às 7h30, portanto, antes da sessão solene retrocitada. Logo após a sessão solene, será realizada a primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2016. Com a certeza da presença de todos, agradece José Paulo de Lira Júnior, vereador presidente. Declaro aberta a sessão solene de abertura do primeiro período legislativo de 2016. E quero aqui convidar o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Francisco da Chagas Sá, a compor a mesa conosco. E vou aproveitar e convidar o padre José Maria Guimarães Ramos para proferir a oração de abertura, e logo em seguida nós convidamos o padre também para fazer uma explanação sobre a campanha da fraternidade que foi lançada recentemente. E quero apresentar o padre José Maria, que é um padre guamaense. Ele é padre auxiliar da paróquia do Cristo Crucificado e está cursando doutorado em Ciências Sociais e Antropologia. Para quem não sabe, o padre José Maria é filho do falecido comerciante de São Miguel do Guamá, o prefeito Cacau deve ter conhecido muito, finado Manuel Ramos, com a dona Lourdes, que está aqui conosco. Dona Lourdes, seja muito bem-vinda, tá? Temos um carinho e um respeito muito grande pela sua família e pelo trabalho que a senhora realiza na paróquia, nas paróquias, nas comunidades de São Miguel do Guamá. E, com certeza, o padre José Maria, ele vai ser, assim, de muita importância para que esse trabalho se fortaleça ainda mais, não só na paróquia do Cristo Crucificado, mas também em todas as comunidades onde eles vão atuar, com certeza. Padre, convido Vossa Senhoria para fazer a oração de abertura. O senhor pode usar a tribuna da Câmara. E logo em seguida, padre, o senhor pode logo fazer também uma explanação sobre a campanha da fraternidade para a gente. Gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, né, que me fez o convite, agradeço muito, e na pessoa dele cumprimentar também todos os vereadores aqui presentes. Gostaria de cumprimentar o senhor prefeito, né, Francisco das Chagas,
e também todas as pessoas que vieram aqui para esta sessão solene de abertura do ano legislativo da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá. Gostaria de convidar todos a ficar de pé para iniciarmos esse momento com o sinal da cruz e rezando também a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem. Não sei se vai dar para apoiar aqui. Atendendo também ao pedido, né, do senhor presidente da Câmara, eu vou explanar um pouquinho para vocês o tema da campanha da fraternidade desse ano. Todos nós sabemos que todos os anos, durante o período da Quaresma, a Igreja propõe a campanha da fraternidade, que tem como objetivo refletir sobre algum tema de interesse público, não só das igrejas, mas de toda a sociedade civil do Brasil. Esse ano nós temos uma campanha da fraternidade ecumênica, justamente por causa do tema que é Casa Comum, Nossa Responsabilidade, e o lema: quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça, qual riacho que não seca. Está no livro de Amós, do profeta Amós, capítulo 5, versículo 24. Esse tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade, a igreja vai buscar, juntamente com todas as igrejas cristãs e outras igrejas do Brasil, refletir sobre a questão do saneamento básico hoje no Brasil. Então, saneamento básico é, sobretudo, um direito humano fundamental. E o objetivo geral da campanha é assegurar ao direito o saneamento básico para que todas as pessoas empenhamos-nos à luz da fé por políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a integridade e o futuro da nossa casa comum. O saneamento básico, sendo um direito fundamental do ser humano, como todos os outros direitos, requer a união de esforços entre sociedade civil e poder público no planejamento e na prestação de serviços e de cuidados. O que é saneamento básico? A Organização Mundial de Saúde define o saneamento básico como um controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou que podem ter efeito deletério ao seu bem-estar físico, mental ou social. Uma das principais questões do saneamento básico é o abastecimento da água potável, o esgoto sanitário, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais. São os conjuntos de serviços e infraestruturas e instalações operacionais que vão melhorar a vida da comunidade. É importante a preocupação dos governantes garantirem o bem-estar e a saúde da população, desde que também sejam tomadas medidas para educar a comunidade para a conservação ambiental. Então, visto que o saneamento básico, sendo um direito e responsabilidade, sobretudo, dos governantes, também não se exime toda a sociedade de contribuir para uma educação para a preservação do meio ambiente. A relevância desse tema para a campanha da fraternidade desse ano é justamente sobre os dados estatísticos que nós temos no Brasil. Apesar de ser a 7ª economia do mundo, o Brasil ocupa atualmente a posição, uma das últimas posições no conjunto de 200 países em requisito de saneamento básico, isso sobre os estudos do ano de 2011. Segundo aponta este estudo, sobretudo o Instituto Trata Brasil e pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Então, o Brasil ocupa a 102ª posição no ranking mundial
de saneamento básico. E isso é muito preocupante para um país que tem a 7ª economia do mundo. Por exemplo, o esgoto na região norte, apenas 2,4% dos domicílios são atendidos na região norte com esgoto. É pouquíssimo, 2,4%. O estado do Pará é o estado que tem menos redes de esgoto do Brasil. São apenas 2,75%. Para a gente ter uma ideia, os nossos vizinhos, o estado do Maranhão, que é o estado, um dos estados com menos captação de esgoto, são 5,8% do Maranhão, mais do que o dobro do estado do Pará. Então isso é muito preocupante. As principais áreas de atenção. Para vocês terem uma ideia, a região sul tem 53% de rede de esgoto às casas. Na região norte, somente 2,4%. Só que a gente está nos níveis da África. As áreas de atenção: o acesso à água potável, rede de esgoto, drenagem das águas pluviais, coleta de lixo e destino dos resíduos. Isso tudo é a atenção principal para que esse problema seja superado. Pontos de reflexão. Quais são os problemas que afetam o meio ambiente e a vida de todos os seres vivos? Segundo, como estão estruturadas as nossas cidades e, em particular, a nossa cidade, como ela está estruturada em relação ao saneamento básico? Quem realmente tem acesso ao saneamento básico? Esses são os nossos pontos de reflexão. Tomada de atitude. As escolhas das atitudes para a preservação da vida no planeta Terra devem ser orientadas por critérios coerentes com o propósito de mais justiça e paz. Tais escolhas devem contribuir para a superação das desigualdades e das agressões à criação. Por isso, hoje, as preocupações e, consequentemente, as ações no âmbito do saneamento básico passam a incorporar não só questões de ordem sanitária, mas também de justiça social e ambiental. É, portanto, necessário e urgente que as ações para a preservação ambiental busquem também construir a justiça e principalmente para os pequenos e pobres. Estudos estimam que morre uma criança a cada 3 minutos por não ter acesso à água potável. Uma criança a cada 3 minutos morre por não ter acesso à água potável, por falta de rede de esgoto e por falta de higiene. Então, é um problema muito sério. Segundo o IBGE, mais de 70% dos municípios do Brasil não têm política de saneamento e 48,7% não fiscalizam a qualidade da água. A campanha da fraternidade ela é proposta na Quaresma, porque quer reconhecer a presença de Deus na caminhada, no trabalho, na luta, no sofrimento e na dor da vida do povo. Escutar a palavra de Deus é essencial. A conversão a nível pessoal, comunitário e social. Oração, jejum e esmola são gestos de solidariedade que a Igreja sempre propõe na Quaresma todos os anos. Sobretudo uma consciência da vida nova, o aprofundamento da vivência evangélica e a construção da civilização do amor e a vivência na fraternidade. Então, isso aqui é mais ou menos a preocupação da Igreja em relação ao saneamento básico no Brasil. Nesse momento eu queria refletir um pouquinho com todos vocês o conceito clássico de política. Já que a gente está numa casa que tem a política como o seu objeto principal. Conceito clássico de política. Sabemos que o conceito de política clássico vem da Grécia Antiga, sobretudo com Platão, Aristóteles, e que teve uma mudança no século XVI, no início do Renascimento, sobretudo no início da Idade Moderna com Maquiavel. Mas, sobretudo, o conceito clássico de política diz que a política deve atender para o bem comum. A política deve atender para o bem comum.
Isto aqui é o objetivo principal da política. Política entendida como relações entre seres humanos. Todo ser humano é político, né? Nós temos a nossa política em casa, com os amigos, na sociedade, política no nível mais amplo, no caso, os poderes públicos, mas todas essas relações que nós chamamos de política visam o bem comum. E o conceito clássico do bem comum é igual ao viver feliz. Viver feliz. Viver feliz quer dizer, em primeiro lugar, viver bem. O que é viver bem? A vida boa é aquilo que o ser humano precisa para desenvolver todas as suas capacidades, todas as suas habilidades humanas, espirituais, físicas, realizações profissionais, o viver bem, a relação com o meio ambiente, a relação com as outras pessoas, a alimentação, os direitos básicos, todas essas coisas compõem uma vida feliz, que é o primeiro elemento, que é o viver bem. Isto é um objetivo que todos os seres humanos buscaram desde o início das civilizações. Viver bem, né? Quem é que não quer viver bem? Quem é que não quer viver feliz? O conceito de viver bem e de viver feliz. O segundo elemento do viver feliz é a justiça, viver na justiça. Por quê? Os gregos, eles pensavam assim: eu posso sim viver bem, mas a origem do meu viver bem pode não ser a justiça, como por exemplo, alguém que constitui o seu patrimônio de uma forma ilícita. Eu vivo bem, mas a origem do meu viver bem não é uma origem justa, não é uma origem nobre, não é uma origem virtuosa. Então, para que uma pessoa seja realmente feliz, ele tem que viver bem e tem que viver na justiça. Senão a pessoa não dorme à noite com a consciência pesada. Né? Aqueles que têm consciência. Né? E depois, quando perde a consciência, complica. Né?